Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, cumprimentando todos com a graça e a paz do nosso Deus. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. Com muita alegria, estamos mais uma vez ao vivo para um planeta de audiência, falando do amor de Jesus Cristo. Falando que Ele cura, salva, batiza e leva para o céu. Amém? Querido, olha para cá. Sabia que nos momentos mais difíceis da sua vida, daquela pessoa que você mais ajudou, daquela pessoa que você teve sempre ao seu lado, é essas pessoas que justamente, que quando você precisa, são as primeiras a dar as costas. E muitos dizem que até não conhecem. Eu lembro que Jesus tinha 12 apóstolos. 12 apóstolos, porque no livro de Lucas, no capítulo 6, versículo 12 em diante, a gente vê Jesus no monte, orando, para escolher os 12 apóstolos de Cristo. Os 12 apóstolos. Jesus passou uma noite e uma madrugada inteira orando para selecionar a dedo, escolher a dedo os 12 apóstolos. Aí a gente vê a trajetória de Jesus curando, libertando, salvando. E tudo isso que Jesus fez, ele dizia uma frase tremenda: vai, a tua fé te salvou. Jesus nunca diz que ele mesmo fez a obra para salvar alguém. Ele sempre usou o termo: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. E a gente vê as escolhas dos 12 apóstolos, que primeiro Jesus passa a noite orando no monte, noite e madrugada orando, para escolher 12. Jesus vai numa rua em Jerusalém, onde tem os cobradores de impostos. Ali Jesus olha para o homem e chama ele: Levi, vem e siga-me. Levi, vem e siga-me. Levi é Mateus. No meio de mais de 200 coletores de imposto, Jesus escolhe Levi, que é Mateus. E a gente vê a chamada dos outros apóstolos: Judas, o Iscariote, que era tesoureiro da obra missionária do Senhor Jesus Cristo. A gente vê Pedro, que no meio de uma pesca, Jesus chama ele. A gente vê João, a gente vê os homens que fizeram o ministério de Jesus, tudo ocupado. Não tinha homens nenhum à toa, homem nenhum procurando o que fazer, não. Eles estavam no seu trabalho serviçal, braçal. E Jesus escolhe os 12. E o curioso dessa história que você está ouvindo é que quando Jesus foi para a cruz, foi diminuindo o número. Tinha 12 que andavam com ele para baixo, para cima, cantando, evangelizando, orando, pregando, contando causo, porque quando junta muitos homens juntos, né? Quando fica muitos homens juntos, a tendência é sempre ter um caos diferente, né? Como diz o mineirinho, um caos. Então o que acontece? Dos 12, foi só saindo. Sai um, sai outro, sai outro, sai outro. E ficou apenas 3. Pedro, Tiago e João. Pedro, o brabo. Pedro, o rancoroso. Pedro, o que não tinha papa na língua. João, aquele que sentava, colocava a sua cabeça no peito de Jesus e Jesus afagava os seus cabelos. E Tiago,
o seu irmão que era pescador. Tinha 12, sobrou 3. Aí quando acontece um momento crucial, que é o momento da vergonha, porque naquele tempo, pessoas que iam para a cruz era tido como maldito. As pessoas tinham a maldição de ser maldito por carregar a cruz, de ir para uma cruz. E quando Jesus foi para a cruz, dos 3, não sobrou nenhum, não ficou nenhum para falar, para fazer, para protestar sobre a cruz. Tinha 12, sobrou 3. Dos 3, nenhum falou com Jesus. Apenas um fato que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, a gente vê vir à tona nos dias de hoje. Pessoas que mais você ajuda, pessoas que andam do seu lado, pessoas que você praticamente dá a vida ou deu a vida por essa pessoa. E essas mesmas pessoas é a que vão te trair. É a que vai falar que não conheço esse fulano, nunca vi esse fulano, mas na hora de pedir, na hora de chegar junto, a gente tem sempre amigos. Nós temos que aprender uma coisa nessa vida, meu irmão, porque a vida é uma eterna escola, a vida é uma escola onde o mundo é o professor. Ou você vai aprender por bem, ou vai aprender por mal. Existem 2 caminhos, céu e inferno. Você tem o direito de escolher para onde vai. E aquilo que você escolher será aquilo que você vai viver eternamente. Conheço pessoas que pela cobiça dos olhos casaram mal. Até o dia de hoje paga o preço por escolhas erradas. Seja homem, seja mulher. O preço é alto por escolher pessoas erradas, amigos errados. Ah, mas é meu amigo, estamos juntos. Olha, pode ficar tranquilo que quando você precisar de mim, ó, estou aqui. Olha, você é legal, você é isso. Mas quando chega o momento da doença, o momento da fraqueza, simplesmente quem vai te visitar, seja no hospital ou num presídio, é sempre a sua mãe e o seu pai. Sempre serão esses que terão o privilégio de chegar diante de você e dizer: olha, estamos juntos, meu filho, estamos juntos, minha filha. É o seu pai e sua mãe. Porque a palavra de Deus diz que aquele que honra pai e mãe, honra pai e mãe, Deus acrescenta os dias na terra. E voltando ao texto dos 12, Jesus deu uma missão de 2 em 2 para sair e apregoar a palavra. E eles vieram felizes, vieram alegres, dizendo, se gabando, que até os demônios lhe obedecem. Jesus disse para eles: olha, ficai feliz sim com teus nomes escrito no livro da vida. E uma das piores coisas, meu irmão e minha irmã, olha para cá, é você cantar, pregar, entregar visão, revelação, é você ser fogo puro na igreja. Mas quando abrir o livro da vida e você vê que o seu nome não está escrito lá, será uma das maiores decepções no mundo espiritual. Porque cantar, todo mundo canta. Pregar, todo mundo prega. Revelar é o que mais tem nas internet da vida. Mas viver uma vida em santidade com o Senhor são poucos. Poucos. Porque verdadeiramente esses poucos são os escolhidos e não os chamados. Porque chamar, ele chama todo. Vinde a mim,
todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Chamar? Chama todos. Agora, escolhidos são poucos. São poucos. Então, meu querido, uma noite inteira, Jesus passou no monte orando. Jesus passou a noite e a madrugada orando para escolher os 12 apóstolos. E dentre esses 12, tinha um que se destacou. Tinha um que era mais esperto do que os outros. Enquanto os outros buscavam, enquanto os outros oravam, tinha um que era tesoureiro do bom mestre, chamado Judas Iscariote. E a Bíblia vai nos dizer que Judas vai ao palácio de Herodes para vender Jesus por 30 moedas de prata. Só que tem um porém. Quando Jesus estava no monte, Judas falou: olha, aquele que eu beijar a face, esse é Jesus. Sabe por que Judas falou isso? Porque eles falavam iguais, andavam com as mesmas roupas, do mesmo jeito, o tranjeito que eles tinham era os mesmos, o modo de vestir, de falar, de agir era o mesmo. E para destacar, Judas falou: o que eu beijar o rosto, este é Jesus. Querido, quantas pessoas têm traído com um beijo, com palavras dizendo que ama, com gesto. Quantas pessoas dizem que amam no momento, mas no outro estão matando. Isso não é amor, não. Porque o amor, ele vivifica o ser de um ser humano. E desses 12, Pedro: não, Senhor, estamos juntos. Estamos juntos. Porque aonde você estiver, eu vou estar. Onde o Senhor estiver, pode ficar tranquilo que eu estarei. Pode. Quando as pessoas dizem assim para você: olha, pastor, estamos juntos. Pastor Roberto, o Senhor é uma benção, pastor Roberto. Meu Deus, que homem abençoado, o Senhor é uma benção. Mas nos momentos mais difíceis, é apenas eu, Deus e minha esposa. E às vezes nem ela é capaz de suprir a minha necessidade. É somente Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Cuidado, meu irmão e minha irmã, olha para cá, que esses que batem no teu ombro dizendo que estamos juntos. Olha, estamos juntos, pastor. Olha, nós vamos fazer. Esses vão ser o primeiro a puxar o teu tapete. Esses vão ser os primeiros a falar mal de você. Então, quando Jesus vai para a cruz, tinha 12 e ficou apenas 3. E desses 3, eu quero falar um pouquinho de Pedro. Quando Jesus estava indo para a cruz, pegaram Jesus e Pedro foi até o sinédrio para olhar, para ver. Alguém reconhece Pedro e diz: olha, você é um deles. Você fala como ele. Pedro diz assim: olha, eu não, né? Eu não conheço não sei quem é não. Mas na frente, Pedro passa de novo e alguém: olha, você é um deles, hein? Olha a sua roupa, olha o seu modo de vestir, como você veste. Porque o cristão, não é que roupa salva alguém não. Não é que roupa vai levar alguém para o céu não. Mas quem é do céu sabe como se vestir, meu irmão. Quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro sabe como se vestir. Roupa nenhuma salva ninguém não. Nem salva e nem leva para o céu a roupa. Mas quem é do céu sabe como se vestir. E Pedro, trajado com as suas vestes, alguém reconhece ele pela roupa. Outro, pelo modo de falar. Porque a nossa linguagem, meu irmão, tem que ser sim, sim ou não. Não adianta ficar em cima do muro se é, se não é. Você está entendendo? Aí naquele momento Jesus fala assim: Pedro, antes de o galo cantar 3 vezes,
tu irás me negar. E a sentinela toca, cantando, como se fosse um galo, mas não é o galo, a gente diz galo, mas era uma corneta, uma trombeta que tocava e avisando ao povo. Então o que acontece? Na terceira vez que a trombeta canta, toca, ou o galo canta, como que? Pedro nega Jesus, dizendo que não era ele. Andava lado a lado, ombro a ombro, tinha as mesmas vestes, sentava na mesa, na ceia, para cear junto com o Senhor. E na hora de reconhecer o bom mestre, ele simplesmente diz que não conhece. Talvez você conheça pessoas assim. Talvez você viveu o que Jesus viveu um dia, quando precisou de alguém, dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Não teve um para tirar da cruz. Teve um que era anônimo. Teve um que não andava com Jesus, que era senador da época, chamado-se José de Arimateia. Ele pede a Pilatos o corpo de Jesus. Será que você tem coragem hoje de pedir o corpo de Jesus? Será que você tem coragem hoje para se erguer do pó, da cinza, das trevas, se erguer com autoridade e pedir o corpo de Jesus? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Querido, o que está faltando muito em muitas igrejas é esse pastor com essa autoridade de conduzir as suas ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, como manda a tua palavra. Louvado seja o Senhor. Então, querido, penere bem com quem anda com você. Veja bem com quem anda por você. Porque o mundo carrega um ditado que é bem certo. Olha com quem tu andas, que eu direis quem é. Esse ditado tinha que estar escrito na Bíblia. Esse ditado popular tinha que estar escrito na Bíblia. Olha com quem tu andas, que eu direi quem é. Porque há pessoas boas andando com pessoas más. Não é que você vai fazer acepção, é que você vai sair da roda dos escarnecedores. A palavra é essa. Sair da roda dos escarnecedores. Porque a Bíblia diz que o ímpio é como a moinha que o vento espalha. O ímpio não tem compromisso com Deus, nem tampouco com ele. Então, meu irmão e minha irmã, 12 apóstolos, 12 ungidos, 12 separados, cada um com seus problemas, com seus dilemas, e Jesus escutando os 12. Mas na hora que Jesus precisou, até aquele que dizia ser íntimo de Jesus, que era João, que deitava a cabeça em seu peito, também não ajudou. Aquele que falou, não, aonde que o Senhor estiver, eu estarei, tamo junto, que era Pedro, também não fez nada. Porque há momentos nas nossas vidas que somente o céu pode nos explicar da amizade que temos. Somente o céu vai lhe dar direção de quem é e de quem não é na sua vida. Porque tem pessoas que só adentram na sua vida para tirar proveito da sua situação. Você às vezes se sente incapaz porque você se sente inocente.
Mas a Bíblia nos alerta que temos que ser prudente, que temos que ser manso, manso como uma pomba, manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Qualquer coisinha, ó, arma o seu bote. Temos que ser prudente como a serpente e temos que ser manso como uma pomba. Há momentos e momentos, porque tem momentos no ministério de Jesus que ele se irou, que ele jogou tudo para cima. Os mercadores estavam dentro do templo, não estava na porta não, estava dentro do templo, vendendo, comprando, fazendo negócio. E Jesus falou que a casa dele não era covil de ladrões, nem de roubadores, onde as pessoas compram, vendem e trocam. Hoje, será que é assim hoje? Será que está assim hoje as igrejas? Vendendo? Vendendo CD, vendendo camisa, vendendo livros, vendendo terra de Israel, vendendo rosa, vendendo sal grosso, vendendo água. Será que não são os mercadores da fé que estão por aí hoje, fazendo a mesma coisa que há 2000 e tantos anos fizeram lá no templo com Jesus? Há momentos na nossa vida, meu irmão, que a ira sobe. E quando a ira subir, você tem que ter muito cuidado quando a ira subir. Porque você vai perder a sua razão de servo. Então seja manso como uma pomba e prudente como a serpente. Dos 12, não ficou um que pudesse socorrer o bom mestre. E na hora da crucificação, a gente vê as mulheres chorando. Maria, mãe de Jesus. Maria Madalena. A gente vê as mulheres chorando. E Jesus expirou. E Jesus morreu ao 3º dia. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto naquele lugar. Escureceu, o véu rasgou de alto a baixo e abriu-se as fendas, onde os mortos ressuscitaram naquele momento. Os mortos subiram, aleluia, aleluia, e colocaram o corpo do mestre, e colocaram o corpo de Jesus num sepulcro, numa pedra, onde o sepulcro era de José de Arimateia. Colocaram. Passou-se uns dias, a mãe de Jesus, Maria, e a outra, Maria Madalena, foram ver o bom mestre. E quando chegaram lá, olharam para a pedra, viram um jardineiro. Eles viram um jardineiro. Tem pessoas assim, meu irmão, estão tão desligados, que aonde é para ver Jesus, ver jardineiro, ver anjos, ver arcanjo, ver isso, mas não ver o próprio Senhor Jesus. E Maria, olhando para a pedra, e pergunta àquele anjo, que era o jardineiro, e pergunta aonde está o mestre. E a resposta é: Maria, por que procuras esse morto que está vivo? Por que procuras que ele já ressuscitou, Maria? Aleluia, aleluia. E a notícia corre. E Maria vai aonde estão os discípulos de Jesus. E chega dando a notícia. E quando a notícia chega entre Pedro e João, eles saem afoitos para ver no lugar do sepulcro. E chegando lá, a pedra foi removida. E está apenas um lenço dobrado. E nesse lenço dobrado, que quer dizer, eu
voltarei. Aleluia! Louvado seja o Eterno. Eu voltarei. O lenço dobrado está dizendo. Aleluia, aleluia. E ele está voltando, meu irmão. E ele está à porta. E ele está na porta. E aproveite enquanto a porta da graça ainda está aberta. Porque ele está voltando. E está muito breve. A cada dia os sinais se cumprindo dentro da palavra de Deus. Não adianta pastores profetizar, profeta profetizar, porque já está escrito no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24, já está escrito. Não adianta eu profetizar, você profetizar, porque já é profecia para se cumprir. Que é fome, peste, terremoto em vários lugares, epidemia, que são essas doenças. Mas Jesus diz que é necessário acontecer tudo isso para que venha o fim. Porque hoje, irmão, estamos vivendo dores de parto. A igreja está vivendo dores de parto. Aquela contração que vem de vez em quando numa mulher grávida. De vez em quando vem. Até que nasça o filho. Até que o filho venha. Oh, louvado seja o Eterno. Então, meu irmão, a palavra para os nossos dias de hoje é: olha com quem tu andas. Vê se verdadeiramente é homem de Deus dentro da sua casa. Porque fora e na igreja é fácil. Tem que ser homem de Deus dentro da casa. Testemunho de homem de Deus dentro de casa. Você está entendendo? Olha com quem tu andas. 3 anos e meio Pedro andando com Jesus o negou. 3 anos e meio Judas andando com Jesus o traiu. Então cuidado com quem caminha ao seu lado, com quem diz estamos juntos, lado a lado, ombro a ombro. Cuidado, porque o Senhor Jesus diz que os maiores inimigos estariam dentro da nossa própria casa, ou seja, dentro do nosso ministério. Então abre os olhos com aquele que dá tapinha nas tuas costas, com aquele que te elogia, dá tapinha nas costas, te elogia e diz que você é o cara que queria ter um amigo como você. Cuidado com esse, porque verdadeiramente esses são os verdadeiros traidores. Amém? A mensagem é essa. Eu quero orar por você agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso querido e eterno Salvador, Jesus nos ensina, Pai, a selecionar os amigos dos amigos, a selecionar, Pai, aquele que verdadeiramente ora por nós, intercede por nós, aquele que verdadeiramente podemos contar nas suas orações. Porque nem todos, meu Deus, que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra tão maravilhosa. Porque o Senhor teve 12, Pai, 12 apóstolos. Ficou 3, ficou 6. Depois diminuiu para 3. E no final não ficou ninguém para ajudar a carregar a cruz. Meu Deus, fica conosco, Senhor. Fica conosco no dia de hoje, guardando a minha vida, a vida da minha esposa, dos meus filhos e dos meus netos. Guarda a nossa casa e a nossa família. Pai, venha ser a primazia de tudo nas nossas vidas, nos dando, Pai, um dia de paz, de alegria e de salvação. Porque assim eu oro e já entrego nas tuas mãos e creio na vitória no nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família. Faça assim, que eu vou abençoar você agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Amém, querido? O canal é PR Roberto Atalaia de Cristo. PR Roberto Atalaia de Cristo. Se você sentir no coração
de dar o seu like, o seu joinha, de compartilhar. Faça isso. Deus vai te abençoar. Você compartilha tantas coisas ruins, então comece agora a compartilhar coisas boas, que é a palavra de Deus. Amém? Fiquem todos com Deus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.